Perdoo, mas não esqueço. Vamos considerar uma pequena história. Vamos supor que uma pessoa morreu e foi para o céu. Chegando no céu, encontra Deus e Deus lhe diz: olha, eu sei que você fez uma porção de coisas erradas aí na terra, você fez uns pecadinhos, uns pecadões, uns errinhos, uns errões, mas eu vou te perdoar. Então fica por aí, fica aqui no céu mesmo, vou te perdoar. E aí você vai lá para uma nuvem, tocando harpa, comendo uva, numa boa, tudo tranquilo. Passado 1000 anos, Deus diz: sabe uma coisa, eu acho que você fez coisas muito graves, não merece perdão, vá para o inferno. E aí você, puf, de uma hora para outra sai da nuvem e se dá conta que está num caldeirão fervente de azeite e aquele cheiro de enxofre e o diabo já cutucando nas tuas costas lá e você todo cheio de feridas e dor e lamentações e fica pensando: puxa, mas foi tão grave e agora? Enfim, lá se passam mais 1000 anos. Aí, passados esses 1000 anos, Deus aparece, vai lá verificar as coisas, diz: sabe de uma coisa? Eu vou te perdoar, não foi uma coisa tão grande. Puf, você volta para o céu. Todo machucado, cheio de feridas, doendo, aquele cheiro ruim, etc e tal. E de repente você está ali, de novo, numa nuvem, ali numa boa, lanches, coisinhas boas, etc e tal. Você foi perdoado, novamente. E agora? Será que esse perdão vai ser direto ou de repente você vai voltar para o inferno? Muito bem, esta é uma historinha. Esta é uma historinha que eu quis contar para este tema que vamos trabalhar hoje aqui no canal Plenamente, né? Perdoo, mas não esqueço. O que significa isso? O que é este perdão? O que é necessário? É possível perdoar e não esquecer? Ou eu posso perdoar e esquecer? Como é que é isso? Enfim, acompanhe agora aqui no canal Plenamente. Olá, eu sou Francisco Bieniacheski, psicanalista, pedagogo, especialista em psicologia transpessoal aqui do canal Plenamente. Já aproveito a pedir para você, deixe um likezinho, deixe um like e compartilhe esse vídeo com quem achar que está precisando, né? Deixe seus comentários, aliás, também deixe temas para a nossa gravação. Deixe aqui nos comentários que temas você gostaria que a gente trabalhasse aqui no canal Plenamente. O tema de hoje: perdoo, mas não esqueço. Esse tema me veio à cabeça por iniciativa de algumas pessoas aqui do canal que fizeram alguns comentários, me enviaram comentários e me lembraram de uma pessoa que veio na minha casa há muitos anos e ela vinha e dizia justamente isso para minha mãe, né? Sobre algumas outras pessoas: eu perdoo, mas não esqueço. Na época eu era criança, não entendia isso. Hoje, pensando um pouco melhor sobre esse tema, vejo que ele é um tema muito sério e representa muito na vida dos outros, não é mesmo? Então, perdoo, mas não esqueço. Será que houve perdão mesmo? O perdão é sobre a questão comportamental. E é isso que nós vamos abordar aqui. É o comportamento das pessoas em relação a nós. Mas lembrando também, são duas vias. É o meu comportamento em relação a alguém. Porque eu também, às vezes, posso ofender alguém. Eu não sou apenas aquele que recebeu um erro. Talvez eu cometi esse erro com alguém. Então são duas vias, ele não é unilateral, né? São duas vias aí. Há pessoas que cometem um erro, mas sem a intenção de cometer aquele erro, sem a plena intenção de fazer aquele erro, mesmo sabendo de algumas possíveis consequências negativas. Não houve a intenção plena daquele erro ali. Então, eu até diria que é de se pensar sobre isso, não é mesmo? Também tem os erros chamados falha nossa. Ou seja, durante um relacionamento, durante amizades, etc., aconteceu um erro, né?
Então, digamos assim que foi falha nossa, né? Alguma coisa nesse sentido. Esses erros, gente, eles podem causar, na verdade, algumas vezes, agressões indiretas. A pessoa diz assim, eu perdoo, mas começa a dar aquelas indiretas. De vez em quando lembrar, lembra-se, seu pé na cova, lembra aquele dia? Fazem 25 anos, nunca mais esqueci. Então, ou às vezes por indiretas, por brincadeirinhas, por recados indiretos, é um ato inconsciente de quem está acusando aquele que errou. Porém, isto vai minando o amor, vai minando a confiança daquele relacionamento. E se isso continua, chega um momento em que a pessoa diz, bom, já que você não perdoa, já que você não esquece, dane-se tudo. E tudo acaba. Poderia não ter acabado. Por quê? Por causa de uma lembrança negativa do famoso perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas fico lembrando. Eu perdoo, mas fico cutucando. Será que houve perdão mesmo? Será que isto é saudável? Esse é o tipo de falha de quem errou, de quem cometeu algum erro na vida para alguém, né? E não é o que nós desejamos, não é o que nós gostaríamos que acontecesse, mas na história humana isso acontece muito. Também nós temos o erro causado pela intenção do outro. Quando a pessoa vai cometer um erro com segundas intenções mesmo. Por exemplo, emprestou alguma coisa, como dinheiro ou um objeto, e não devolve, e não paga. Então ela foi com aquele objetivo de realmente não pagar, não justifica, não dá atenção, não diz nada. Quando é cobrado, diz, talvez eu pague, não sei. Se ficar me perturbando muito, já nem pago mais. Então isso é uma intenção má, é um erro, não é mesmo? Muito bem, tudo isso aí, temos a questão do perdão. Então, como fazer a consideração sobre isso? Nós temos a consideração sobre quem errou. A pessoa que cometeu um determinado erro na nossa vida, nos prejudicou, nos deixou triste, nos angustiou, né? Por maior que seja esse erro, né? Nós precisamos pensar sobre isso que aconteceu. Quem recebe o erro também precisa analisar aquilo que está recebendo, porque afinal se torna o prejudicado ou a prejudicada, ou a pessoa que é vítima de uma situação mais grave ou menos grave. Pode ser uma fofoca, pode ser uma maledicência, pode ser uma traição, pode ser algo nesse sentido aí, né? Até que ponto será que nós podemos perdoar? Bastante? Muito? Pouco? Na verdade, gente, o perdão ou ele é total ou ele não é. Não existe meio perdão. Desculpem aqui a comparação, mas é como uma mulher grávida. Não existe uma mulher meio grávida, né? Eu estou grávida da metade do corpo, daí daqui 1 ano vai nascer a outra metade. Não existe. Ou está grávida ou não está grávida. Nesse caso, ou você perdoa ou não perdoou. Então não adianta dizer que perdoou. Tá certo? Muito bem. Os outros que veem o erro também acabam se confundindo com essa situação. Puxa, aquele fez tal coisa para aquela pessoa. Então acabam sendo envolvidos em toda esta situação, né? E olha, eu quero deixar um alerta para você, um alerta muito importante. Não perdoar significa o seguinte: você ter um inimigo, preparar um veneno poderoso para esse teu inimigo, mas quem vai beber esse veneno é você. A ausência do perdão, a possibilidade do perdão é para as duas partes. Quando você quer a vingança, você não perdoa, você não esquece, quem está ficando doente é você. Porque passará a ficar horas, dias, pensando naquela situação, talvez até anos. Há 15 anos a pessoa me fez tal coisa. Poxa vida, já foi, já está num grande passado. Se tivesse perdoado, estaria sofrendo menos. Muito bem, então como é que nós vamos perdoar? Como é que nós vamos ter essa condição do perdão? Primeira coisa, primeira dica, né? Eu vou passar aqui para vocês 5 dicas. 5 dicas. A primeira dica, ter consciência do ato de perdoar. Você
quer perdoar mesmo, de verdade, é muito importante isso, ter a consciência de perdoar. Se você deseja, mas tem dificuldade, isso é normal. Que bom. Se você tem essa consciência de perdoar, metade dessa situação já está resolvida. A outra metade é caminhar para efetivar este perdão aí. Então, segunda dica que eu quero passar: aceitar que os outros erram. Quais eram os objetivos daquela pessoa que errou com você? Às vezes, ela não tinha o objetivo de errar. Envolveu-se numa situação, mas o objetivo dela não era errar. Por alguma questão qualquer, como até mesmo a imaturidade, ela errou. Então, essa segunda dica é aceitar que os outros erram, porque nós erramos. Você já errou. Possivelmente. E se você disser que nunca errou, então você não é da Terra. Você é de Marte, é de Vênus. Porque aqui na Terra, todos nós erramos. Não é? Então, terceira dica. Aprenda a escrever na areia. Conta uma história, eu vou deixar até o link aqui. Uma história que eu vou falar rapidamente. Uma pessoa ajudou o outro que estava se afogando. Né? Num rio, num mar, lá onde estavam, ele acabou salvando essa pessoa. Este que foi salvo mandou um servo lá, um empregado, escrever numa pedra: fulano ajudou Beltrano e salvou a sua vida, para que sempre ficasse registrado aquele ato de bondade. Passado um certo tempo, os dois se reencontraram no mesmo lugar, e aí, por uma discussão qualquer, aquele que havia sido salvo acabou levando uma bofetada do outro que tinha salvo ele, por causa de uma discussão. E esse que levou a bofetada mandou o empregado escrever na areia: fulano agrediu Beltrano. E o empregado perguntou: por que na primeira vez você escreveu na rocha? E nessa segunda vez que ele lhe ofendeu, que ele lhe bateu, você escreveu na areia. Porque ele disse: até o final do dia, esta ofensa estará apagada. E a bondade não. Então é assim. Escreva a ofensa na areia da sua mente, não na pedra. Apague com o tempo isso. Leva um tempo, gente. Perdoar não é tão simples. Perdoar não é tão fácil. Mas é necessário para a nossa saúde psíquica, mental, espiritual. Senão quem vai ficar doente é a gente. Então essa, gente, é a terceira dica. E a quarta dica: não comentar os erros dos outros. Há pessoas que, quando são ofendidas, falam para este, para aquele outro, falam para aquele, espalham, colocam na internet, enfim, espalham aquele erro. O que você ganha com isso? Não é mesmo? Vai criar mais dor. Vai criar a dificuldade de perdoar. Alguém te ofendeu? Fique quieto. Não precisa espalhar para ninguém. Medite sobre isso. Ajude esta pessoa a se reencontrar. Vá ao encontro dela. Tá certo? Então, não fale sobre os erros, sobre os pecadinhos, sobre as situações que aconteceram. Claro, a menos que isso esteja ali ameaçando a vida. Daí é uma outra situação. Tá certo? E por fim, a quinta dica é: peça ajuda. Faça meditação. Tenha uma relação espiritual com a transcendência, seja lá qual for a sua religião, sua filosofia de vida. Peça ajuda, né? Peça: Deus me ajude a perdoar fulano de tal, não é mesmo? E ainda, se não conseguir, então peça ajuda a um psicanalista. Nós estamos aqui para ajudar você a trabalhar esse conteúdo dentro de você. Tá certo? Então, gente, inclusive vou deixar um vídeo aqui que eu já gravei sobre perdão e paz. Muito importante, vou deixar o cardzinho aqui, assista, tá certo? Então, perdoo, mas não esqueço. Perdoar é fundamental, porque errar, todos nós erramos. Então, que você tenha um grande esforço, um grande sucesso nesse desafio chamado perdão. Gostou do vídeo? O que achou? Deixa aí nos comentários. Deixa aí seus comentários. Escreva aí, abaixo do nosso vídeo, tem um lugar escrito comentários. Coloque ali o que você achou. Coloque também outros temas que você gostaria que a gente tratasse aqui no canal. Tá certo? Muito obrigado a você que veio aqui. Muito obrigado mesmo. Assista aos outros vídeos. Temos muitos vídeos aqui que trabalham sobre comportamento. Muito obrigado e até a próxima!